Olá, turma. Dando continuidade ao nosso conteúdo, essa semana falaremos um pouquinho de ângulos consecutivos, adjacentes, bissetriz de um ângulo e classificação de ângulos. O conteúdo está disponível nas páginas do livro de vocês, 143 e 144. Para iniciarmos, vamos definir ângulos consecutivos. E o que são ângulos consecutivos? São ângulos que possuem o mesmo vértice e um dos lados comum. Temos esse caso aqui de exemplo, nosso ângulo MOT, MEOR, ROT e MOT, tá? Desses, quais são que são consecutivos? O par MOT e ROT. MOT, ROT. Primeiro que o vértice é o mesmo, observando a nomenclatura, temos O, e um dos lados é comum, que é o T. E vindo aqui para o ângulo MOT, vértice O, ROT, vértice O. E o lado comum é o T. Outro detalhe é que nesse ângulo aqui maior e esse ângulo menor, esse ângulo aqui, ROT, todos os pontos dele pertencem também ao ângulo MOT. Observar aí, ó. ROT, esses pontos dentro desse ângulo também são os mesmos pontos do ângulo MOT. Esse é um detalhe a ser observado, porque quando formos ver a definição de ângulos adjacentes, isso vai ser um ponto muito essencial e importante, tá? Então, além de possuir o mesmo vértice e um dos lados ser comum, tem o detalhe de que os dois ângulos vão ter pelo menos uma parte dos pontos em comum, tá? Uma parte do ângulo, ele vai pertencer ao outro ângulo, tá? Um vai estar contido dentro do outro. Outro caso nesse mesmo é o MOR e MOT. Pela nomenclatura, vemos que o vértice é o mesmo e um dos lados comum é o M. Então, vamos para cá. MOR, MOT. Agora, nesse caso aqui, temos o M, que é comum, a semirreta M. O vértice é o mesmo. E outro detalhe é que os pontos do ângulo MOR, todos esses pontos pertencem ao ângulo MOT, tá? A parte, esse ângulo tem os mesmos pontos em comum do ângulo MOT. Observarei? Ângulo MOT é o todo. O MOR é esse aqui, MOR. Esses pontos não são comuns ao esse ângulo, mas esses pontos que pertence a esse, pertence também ao outro. E por último, ROT e MOT. ROT e MOT. Então, temos o quê? Temos que os pontos comuns, o vértice é o O, um dos lados comuns é o T, e se observarmos qual é, onde temos os mesmos pontos comuns, é no lado em que tem O, OT, ROT, MOT. Então, essa parte aqui, ó, ROT, esses mesmos pontos pertencem ao outro ângulo. Ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são ângulos consecutivos, ou seja, possuem o mesmo vértice e o mesmo lado comum, só que um detalhe, eles não possuem pontos internos comuns. Os pontos de um não são os mesmos do outro ângulo. Quais são? Nesse caso, só temos um exemplo dentro desse exemplo, que é os ângulos MOR e ROT. Então, os pontos de MOR não são os mesmos de ROT, cada um tem seus pontos separados, não tem em comum. Então, esses ângulos chamamos de ângulos adjacentes, além de serem consecutivos. Por quê? Porque eles possuem o mesmo vértice, que é o O, e um dos lados são comuns, que é o lado OR, a nossa semirreta OR. Então, um detalhe para vocês entenderem melhor é que o MOR, o ângulo, por exemplo, MOR e MOT não são ângulos adjacentes, eles são consecutivos, mas não são adjacentes, pois eles possuem
os mesmos pontos comuns. Ou seja, ó, o MOR, os pontos de MOR pertencem tanto a MOR quanto pertencem a MOT. MOT, tá vendo? O MOT é o maior, MOT. Então, os pontos de MOR também fazem parte do ângulo MOT. Então, por isso eles são apenas adjacentes. Ou apenas consecutivos, perdão. E os adjacentes, eles não possuem nada além do vértice e do lado comum, os pontos não são comuns. Então, o ângulo adjacente nada mais é de um caso particular do ângulo consecutivo. Que é a bissetriz de um ângulo. Bissetriz, lembramos de bi, né? De dois, bi, dois. Então, seria, no caso, dois ângulos. Então, bissetriz de um ângulo é uma semirreta que tem origem no vértice desse ângulo e divide-o em partes, ângulos, no caso, congruentes. Ou seja, temos o nosso ângulo aqui AOB. Aí, se traçarmos a bissetriz ela vai dividir o nosso ângulo principal em dois ângulos com mesma medida, tem que ser exatamente a mesma. Nesse caso aqui, o ângulo aqui foi dividido, ele possui aqui a medida 24,8 graus. Então, o nosso ângulo AOC é congruente ao ângulo COB. Então, a AOC é congruente a COB. Se a AOC, a medida do ângulo AOC é a mesma medida de COB, significa que essa semirreta OC aqui, ó, é a bissetriz do ângulo todo AOB, dividiu. E só observando aqui, como a gente falou de ângulos consecutivos, e adjacentes, vemos que nesse caso aqui, o ângulo AOC e COB, eles são ângulos adjacentes. Eles não são ângulos consecutivos, eles são adjacentes, porque o ângulo adjacente já é consecutivos e adjacente ao mesmo tempo, tá? É um caso particular, tá vendo aqui? Porque os pontos daqui não pertencem a esses pontos. Então, podemos classificar aqui, se eu perguntar, o ângulo AOC e o ângulo COB, eles são consecutivos ou adjacentes? Eles são consecutivos, sim, mas também adjacentes. Então, para não falar que são consecutivos e adjacentes, vocês só colocam são ângulos adjacentes, porque eu já vou saber que são consecutivos, né? Que a definição de adjacente é que são ângulos consecutivos e não possuem pontos em comum. Classificação dos ângulos. O primeiro caso, temos 4 casos. O primeiro caso, temos o caso do ângulo reto. Todo mundo já ouviu falar de ângulo reto, eu tenho certeza. E na casa de vocês com certeza já viram um ângulo reto, onde vemos na parede, na junção de duas paredes, por exemplo. A gente pode ter um ângulo menorzinho, dependendo da construção, de como foi construído, né? O quarto, a sala, alguma coisa assim, mas normalmente o comum, vocês vão ver, chega lá no cantinho da parede da sua casa, o ângulo formado entre aquelas duas paredes mede nada mais do que 90 graus. A indicação desse ângulo, a gente indicamos pelo um quadradinho, né? São duas semirretas assim que aí, quando não tiver essa marcação 90 graus, você já vai saber que essa indicação aqui é uma indicação de um ângulo reto. Segundo caso é o caso do ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Ele vai ter uma medida menor que 90 graus, tá? Assim, né? Bem menorzinho. Menor, vai diminuindo também. Então, é um ângulo que tem medida menor que 90 graus. 45, 25, 10 graus, 5 graus, 1 grau é um ângulo agudo, tá? A partir de 89 para baixo é um ângulo agudo. Terceiro caso é o obtuso. O obtuso, a gente já lembra que está, né, aumentando quando a gente fala obtuso. Então, tem medida maior que 90 graus, ou seja, tem um ângulo aqui, a reta, aí faz isso aqui, então é um ângulo maior que 90 graus. 90 faz isso. Agora, mais que 90, você inclina para um pouquinho ele, faz uma inclinação, né? Então, um obtuso tem medida maior que 90 graus. Qualquer ângulo maior que 90 graus é um ângulo classificado também como obtuso. Nesse caso aqui, 140,19.
É um ângulo obtuso. E o nosso último caso é o caso do ângulo raso, ou meia volta. Ele possui medida nada mais do que 180 graus. São duas semi-retas, tá? Duas semi-retas opostas, que formam entre elas um ângulo de 180. Por que meia volta? Só de lembrar, tem a circunferência tem quanto? 360, né? 360 graus. Então, metade da circunferência quanto tem? 180. Então, por isso chama-se ângulo raso ou meia volta, meia circunferência, ou seja, metade da nossa circunferência. Nosso exemplo aqui. Vamos a um exemplozinho. Exercício resolvido. Sendo OB a nossa bissetriz do ângulo AOB, vamos calcular o valor de x, tá? Temos aqui o nosso ângulo principal AOB, temos aqui essa medida aqui, a AOP mede 58 graus, e a nossa medida POB, 5x mais 24 graus. Como o OP é uma bissetriz, significa o quê? Que estamos dividindo o ângulo em dois ângulos congruentes. Dois ângulos congruentes são o quê? Dois ângulos de mesma medida. Então, se é de mesma medida, são congruentes, então o que a gente pode fazer? Igualar. Vamos igualar essa medida com essa para encontrar o valor de x. Então, vamos igualar 5x menos 24 graus é igual a 58 graus. Resolvendo a nossa expressãozinha, né? Essa equação, então temos 5x igual a 58, eu pego esse menos 24, passo para o lado direito, com a operação inversa da subtração é a adição, então somo 24. 5x é igual a 58 mais 24, são exatamente 82 graus. X é igual a 82 por 5. O 5 estava aqui multiplicando o x, ele passa com a operação inversa da multiplicação, divisão. Então, ele vem dividindo para o outro lado. Para quem ainda tem essa pequena dúvida, vamos nos detalhes, né? Então, 82 dividido por 5 dá nada mais do que 16,4 graus. Então, a nossa solução aqui, o valor de x na nossa equaçãozinha aqui é 16,4. Para vocês terem certeza, olha só, diquinha maravilhosa para vocês. Para vocês terem certeza que está certa a sua resposta, pegue esse valor aqui e coloque aqui, ó, 5 vezes x, que é x, 16,4. Coloque aqui, faça a multiplicação, tire 24 graus e se der 58, seu resultado aqui de x está certo. Sempre faça isso nas questões em que você procura um valor desconhecido. Chegou no resultado, pega o resultado e aplica lá onde está o seu valor desconhecido, ou seja, no xzinho aqui. Faça as contas e como é a igualdade, esse lado esquerdo tem que dar o mesmo valor do lado direito, tá? Diquinha preciosa para vocês. Mais um exercício resolvido. Sendo OB a bissetriz do ângulo COA, quais as medidas de x e y? Então, temos aqui o seguinte, ó, aqui mede 20 graus, aqui mede x, né? Aqui mede y, aqui mede 23. Ele está dizendo o que na questão? Que OB é bissetriz. Se OB é bissetriz, temos o quê? Que o y vai ter a medida de 23 graus. Aqui não mede 23. E esse lado aqui, esse ângulo não é congruente a esse, porque OB é bissetriz do ângulo COA, então significa que y é igual a 23. Se y é igual a 23 e temos que esse aqui é 20 e esse aqui é x, o que vamos encontrar aqui é o valor de x, porque y já sabemos porque y é congruente aqui a 23 por OB ser bissetriz. Novamente relembrando, bissetriz, dois ângulos congruentes, de mesma medida. E vemos aqui que temos um ângulo raso. O ângulo raso, lembrando, é o ângulo que possui 180 graus. Então, a soma desses ângulos aqui em particulares somam quanto? 180 graus. Então, eu vou ter que igualar esses valores aqui a 180 graus. Tá vendo aqui? 20 graus
mais x, que eu não sei quem é, mais 23, que é o y, tá? Porque ele é congruente a esse. Então, mais 23 de novo, igual a 180. Por isso que vocês têm que conhecer a classificação dos ângulos, ver direitinho. A medida, se tivesse 90 graus aqui, por exemplo, tá? Eu tinha um ângulo de 90 graus e teria x aqui, y e esse. Então, seria a soma dos três ângulos, teria que dar 90. Mas no caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4. Um ângulo de 180 graus sendo dividido em 4 partes. Então, essa soma tem que dar 180. Então, 20 graus mais x, eu só somei aqui, ó, 23 mais 23, 46, igual a 180. Vamos devagar para vocês, né, irem compreendendo. Continuei com o x aqui, eu somei 20 mais 46, né, dá 66 graus, igual a 180. Agora eu deixei o x do lado esquerdo e passei o valor de 66 graus, que a operação inversa da adição é a subtração, passei para o lado direito com a operação inversa, que é menos 66. Então, fazendo a subtração, 180 menos 66, eu fico com 114 graus. Então, logo, esse x aqui, o valor desse ângulo aqui, tá? É 114. E como ele está pedindo o valor de x e y já encontramos, né? Logo de cara, porque aqui é bissetriz. Então, y é igual a 23 e x é igual a 114 graus. Encerrado o nosso exercício. E a aplicação para vocês entenderem melhor, um pouquinho, né? Praticarem nosso conteúdo dessa semana. Primeiro vocês vão fazer essa definição. Vão definir para mim ângulos consecutivos, ângulos adjacentes e o que é bissetriz de um ângulo. Segunda questão é quanto à classificação de ângulos. Lembra que a gente falou de classificação de ângulos? Quantos são esses ângulos e quais são eles? Eu quero saber quais e quantos. Quantos foram os ângulos que aqui foram mencionados, hein? E quais são eles? Então, facinho, né? E do livro, eu quero que vocês respondam as questões da página 143, a questão 21, e a página 144, questão 22, tá? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.